Melhoração. Começar, Marjorie. Vamos? Certo, ok. Então, boa noite, meu nome é Marjorie, eu sou residente R4 da Gastroenterologia da Escola Paulista de Medicina. Vou apresentar um caso clínico, é o paciente ROF, 49 anos, solteiro, natural residente procedente de São Paulo. A queixa principal do paciente é o aumento do volume abdominal e edema de membros inferiores há cerca de um mês. A admissão dele foi no dia 20 de março de 2021, na qual relatava uma dor em quadrante superior direito, associado com aumento do volume abdominal há cerca de 2 semanas e edema de membros inferiores há cerca de um mês, com a piora progressiva. Por conta disso, ele apresentava dificuldade ao caminhar, estava em cadeira de rodas há cerca de 1 semana, porque possuía também uma dispneia aos mínimos esforços. Ele relatava também uma inversão do ciclo sono-vigília associado ao início do quadro dele de dor abdominal e aumento do volume abdominal. Relatava episódios de hematúria há cerca de 20 dias e também episódios de fezes escurecidas há cerca de 20 dias também, com hábito intestinal uma vez ao dia. Relatava manchas avermelhadas, arroxeadas em membros inferiores, que foi descrito em prontuários como petequias. Relatava calafrios mais frequentes na última semana, negava febre, negava náuseas e vômitos também ao quadro. Então, de queixas, era um paciente com algumas queixas que relatava aumento do volume abdominal, inversão do ciclo sono-vigília, hematúria, fezes escurecidas há 20 dias e as manchas avermelhadas e arroxeadas em membros inferiores. De medicamentos de uso contínuo, ele relatava o uso de Carvedilol 6,25 de 12 em 12 horas, e de antecedentes pessoais, ele vinha com diagnóstico prévio de uma cirrose hepática por vírus C, diagnosticado em 2016, um child C13, um MELD de 22, datado de 31 de março de 2021, e de descompensações prévias, ele já tinha tido, em 2016, um HDA e exteriorizado por melena com a ligadura elástica das varizes, uma nova HDA em 2018, descompensado em ascite também em 2018, uma trombose parcial do tronco da veia porta em 2018, hipertensão, e também possuía um histórico de transfusões prévias em 2010, 2012 e 2016. Quando questionado se realizou um tratamento específico para o vírus C, ele relatava que foi diagnosticado em 2016 em um rastreio de uma cirurgia que ele iria realizar naquele período, não realizou tratamento logo em seguida do diagnóstico. Em 2019, procurou atendimento por conta do vírus C e foi realizado um tratamento que ele não sabia especificar qual exatamente. Então, realizou tratamento por 3 meses, outubro, novembro e dezembro, não sabendo relatar qual medicamento, e ele negava acompanhamento posterior para avaliação de RVS. De hábitos de vida, ele relatava tabagismo, 30 anos maços, um estilismo prévio desde os 20 anos, ele estava abstêmio há cerca de 1 ano e meio. No exame físico admissional, era um paciente bom estado geral, ictérico, 1 cruz em 4, hipocorado, 3 cruzes em 4, hidratado, acianótico e afebril. Os dados vitais da admissão eram a frequência respiratória de 22, uma frequência cardíaca de 88 batimentos, uma pressão de 124 por 57 e uma saturação de 99%. Cardiovascular sem alterações, respiratório possuía de positivo estertores em ápice pulmonar direito, o abdômen era tenso, globoso, massa 6 móvel com semicírculo de Skoda positivo. Extremidades possuíam um edema importante, 4 cruzes em 4, e na pele possuía presença de petequias em joelho e coxas e em porção interna de pés bilateralmente, ausência de equimoses e hematomas. Bom, temos um paciente no qual é portador de cirrose, um paciente previamente cirrótico por vírus C, evoluindo na admissão com a dor em hipocôndrio direito, aumento do volume abdominal, edema de membros inferiores, alteração do ciclo sono-vigília, melena há 20 dias e petequias de membros inferiores.
Diante desse quadro, quais são as possibilidades que a gente precisa afastar? E aí, gente? Alguém quer começar a fazer hipótese? É como a Fernandinha fica aparecendo para mim aqui. Posso perguntar para ela? Oi, doutor, pode? Então, a princípio, a gente pensa num paciente com uma cirrose descompensada, né? Descompensado e parece que em ascite, em encefalopatia e uma provável hemorragia digestiva também. A primeira coisa que a gente tem que pensar para esse paciente é fazer um rastreio infeccioso para a gente. Para a gente tentar ver qual é a causa, qual é o motivo dessa descompensação. Primeiro, né, colher uma urina, fazer uma parálise de diagnóstica, um exame de imagem de tórax, principalmente. Agora, o que chama atenção são essas petecas de membros inferiores. Hemocultura e urocultura. A gente estava conversando aqui sobre essas petecas de membros inferiores. Então, ele tem esse histórico da hepatite C, que tem uma alteração urinária, eu acho que a urina 1 para dimorfismo. Essas lesões cutâneas, poderia ser uma púrpura também, pedir crioglobulina. A gente não sabe, ele tratou ou não, a gente não sabe se ele tratou ou não, se ele atingiu a RVS ou não. A gente pensou também que pode ser uma crioglobulinemia. Mas a gente faria isso tudo, a gente fazia o rastreio infeccioso que a gente faz geralmente no paciente descompensado no pronto-socorro. Se a gente for pensar na história que a Marjorie falou, a gente tem vários motivos para descompensar, né? Em edema e ascite, para fazer encefalopatia, né? E uma hemorragia digestiva. As três principais descompensações ele tem, e ele tem alguma coisa. Marjorie, ele estava usando diurético? Eu Não, ele estava só em uso de Carvedilol. Estava sem uso de diurético na admissão. Porque ele faz calafrio, ele tem dor abdominal. Teve um passado de uma trombose também, né? Ou uma trombose. Isso, passado de uma trombose. Ele está sangrando. Sim, a gente pede a princípio também um ultrassom com Doppler para ver melhor o sistema porta. Essa dor abdominal pode ser uma PBE, talvez. Então, isso tudo a gente vai ver no rastreio infeccioso que a gente pediu, né? E se ele está melanando há 20 dias, e uma endoscopia. Tá. E além dele estar encefalopatando, né? Eventualmente. Então, é um paciente que tem de tudo, né? Para ter descompensado uma cirrose. E essas coisas relacionadas às petecas e às crios, eventual que o Henrique fez de hipótese, seria incomum se ele tivesse tratado e curado. Nós estamos falando há um ano pós-tratamento de um esquema provavelmente efetivo. Tem paciente que mesmo depois tratando ainda pode apresentar crio positiva, né? Mas eu acho que entra como um diagnóstico diferencial mesmo assim. A gente não tem certeza que ele tratou, né? Mas eu acho que eu coletaria um novo PCR para ver se ele tratou e pediria a crioglobulina também. Tem foto das lesões cutâneas? Não tem. Alguém acrescentaria alguma hipótese para a Fernanda e para o Henrique? Nesse caso, o Marcelo queria que viesse para a nossa enfermaria, mas acho que foi para a terceirona, né? Ficou com a clínica. Só em termos de etiologia da cirrose dele, né? Só lembrar que ele tem um etilismo importante na história, Isso. né? Então, provavelmente, não foi só o vírus C que levou a ele a essa cirrose, provavelmente a associação de vírus C e álcool, né? E se ele parou 1 ano e meio, acho que ele parou na hora que foi tratar esse vírus C, né? Ele parou recente. Foi. Era 1 ano e meio, foi tratado supostamente em 2019, né? Novembro, dezembro. Capaz de ter parado aí por essa época. Então, acho que as duas causas aí estão correndo juntas para
desenvolver essa cirrose. Esse é um paciente, esse é um tipo de paciente que a gente vê muito aqui no pronto-socorro, né, doutora? A grande maioria dos pacientes que chegam aqui para a gente, tirando a petequia, a grande maioria chega assim. Pela história, ele pode ter trombosado, ou como ele começou a inchar primeiro, sangrar primeiro, pode ser só uma hemorragia digestiva que se compensou, e essa dor seja uma peritonite bacteriana, que parece que veio primeiro uma descompensação em anasarca, né? Depois veio o quadro febril, e ele ainda está com uma ausculta de um ápice estertorando, né? E a hematúria ainda, ou eventualmente colúria, não sei se foi fechado com hematúria, né, o escurecimento. Parece um paciente bem do dia a dia de um pronto-socorro de um hospital público, né? Como os 10 que a Bruna está vendo hoje no pronto-socorro. Isso, alguém comentou aqui, fala a verdade, esse paciente é do Brigadeiro, mas o Hospital São Paulo tá bem esse nível aí de paciente mesmo, viu? Tudo encacado. Alguém quer falar mais? Doutora Janaína? Você falou não, mas eu só não e não foi som, né? Mas não. Doutora Patrícia, boa noite. Ouviu o caso? Não, Du, perdi, eu cheguei agora, peguei esse finalzinho aqui, acho que alguém já falou de crioglobulina, né, e então, acho que era o que eu pensaria num primeiro momento, né, se bem que são mais petequias, né, não é bem um quadro, enfim, que pareça vasculite, né, mas ele pode estar com uma plaqueta mais baixa, ter tido algum quadro infeccioso. Eu perdi dados da história, então eu não sei se ele tem mais alguma coisa. Está fazendo um quadro de, por exemplo, de coagulação intravascular disseminada por um processo infeccioso, não sei se cabe aqui na história, e poder fazer uma plaquetopenia mais significativa. Acho que é o que eu pensaria, assim, de ver esse resuminho que apareceu aqui, neste momento. Não sei se cabe. Cibele? Ou vamos... Nada a acrescentar, viu? Acho que é isso aí. Cirrose, vírus C, álcool, descompensado, tem cefalopatia, dá para pensar em crio, mas nada a acrescentar, não. Dá para pensar em púrpura, realmente tem que afastar. Tá bom. A Lucila perguntando se hematura de lesões cutâneas. Oi? No chat, a Lucila pergunta se a hematúria com lesões cutâneas tipo púrpura, a gente faria um diagnóstico diferencial com púrpura de Enoch online. Doutora Maria Lúcia. Está aí o nosso hematologista para contribuir, o Caio. Cadê o Caio? Não é isso? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Caio. Tudo Seja bom? bem-vindo. Oi, Caio. Obrigado. Prazer enorme estar aqui participando. Estou ouvindo aí o caso. Acho que sempre lembrar mesmo de Enoch online também, né? Apesar de ser uma vasculite, a gente vê muitas vezes como diagnóstico diferencial das petequias também. Mas isso, a diferença é que não teria plaquetopenia associada, né? Tá. É que a gente não viu ainda, né, os exames de laboratório. Isso. Mas... Ainda não vimos, mas lembrar dessa diferença. Mas sempre lembrar da hipótese, sim. Acho que as vasculites devem ser incluídas nas hipóteses. Vamos ver, Marjorie, como evoluiu. Bom, de admissão, a gente teve um paciente com esse seguinte perfil, tá? Então, no dia 31/3, na admissão, um HB de 6, HT de 21,6, um VCM de 104, um RDW de 16,8, um leuco de 5.810, com a plaqueta de 6.000.
função renal com a create de 1,21, o E de 40, a ST de 46, a LT de 28, bilirrubina de 4,52, a escuta de direita de 3,41, GGT de 56, FA de 146, INR de 2, TTPA de 1,32 e albumina de 2,1. A título de informação, coloquei aqui o histórico dele da plaquetopenia prévia, que foi o que mais chamou a atenção na gente na hora da admissão. Ele tinha uma plaquetopenia há 3 anos em prontuário de 94 mil, evoluindo com uma progressão com um quadro cirrótico, com a contagem basal anterior à internação de aproximadamente 26 mil. Fernandinha, ajudou suas hipóteses, hein? Oi, doutor. Assim, a gente ainda não tem o restante dos exames, urina, para a gente... Posso passar aqui. Agora, o que chama atenção é essa plaqueta de 6 mil, né? Por isso que a gente está fazendo essas petequias. Ele já tem uma função renal também, função hepática bem comprometida também, tem albumina baixa, ele é relargado. Vamos ver o motivo pelo qual ele está descompensando. Chama muita atenção essa plaquetopenia, muito baixa. Só explicado pelo hiperesplenismo, eu acho muito baixo. Teria uma outra causa para isso. É isso mesmo, Caio? Isso, acho que a gente sempre lembra de plaquetopenia, pode acontecer, né, na hepatopatia crônica, a gente está aí suspeitando dessa, mas acho que é importante ver a proporcionalidade, o que a Fernanda falou, muito baixa, né, porque a gente já veio para considerar que seria só relacionado a um hiperesplenismo. Acho que é esse lado mesmo que ela falou. Muito baixo para o esperado. Já essa plaqueta prévia de 94 mil há 3 anos parece mais, né? Tem uma pergunta. Você acha que poderia ser uma CVD? Olha, a gente pensa, se fosse pensar em CVD crônica, talvez, eu acho, né? O paciente não tinha clínica de CVD aguda, pelo que eu vejo. Então, mas eu acho que CVD crônica também seria... A plaqueta não costuma ser tão baixa, a gente tem tem um consumo de plaqueta, mas favorecendo mais episódios trombóticos e mais comum em neoplasias, claro, mas acho que mais para CVD crônica. Eu não tenho clínica para CVD aguda nesse momento, né? Tá. A gente pensaria numa púrpura trombocitopênica autoimune? Acho que sim, acho que é uma hipótese. A plaquetopenia importante com sintomas, a gente sempre pensar, né? Essa hipótese, com certeza. Que essa seria uma associação com a hepatite C, né? Isso, mais comum ainda é uma sorologia que a gente sempre solicita, né? A gente fala sorologias na suspeita de plaquetopenia imune, mas 2 obrigatórias que a gente fala é hepatite C e HIV. Tá. E, eventualmente, se ele tiver curado, seria comum? Se ele curou com os DAAs, a tendência é manter a púrpura ou a tendência é melhorar? Eu nunca li isso. É isso, poderia manter, né? Assim como é mais comum no pediátrico, qualquer vírus pode induzir o início da PTI e a cura da doença viral não resolve, mas no adulto também pode acontecer, mas é mais comum no pediátrico esse gatilho pela infecção viral. Mas é um pouco estranho aparecer depois, né? Porque, em geral, aparece quando está com a infecção viral, resolve a infecção viral e a PTI continua, né? Isso. Mas aqui, nesse caso, aparecer 3 anos depois é meio estranho, né? O que não dá para a gente ter certeza se há 3 anos atrás, esse 94 mil já tinha um componente imune junto, né? Porque sim, a PTI ela tem esse caráter oscilatório mesmo. Sim. Tem mais continuação do caso aí pra gente? Alguém quer perguntar alguma coisa para o Caio, aproveitar? Eu olho para um paciente desse, queira ou não, é um rapaz de meia idade, né? Para senilidade, e olhar para esse perfil, esse número de plaquetas, olhar para esse número, para esse HB baixo, eu também não deixaria de pensar em doença mieloproliferativa. Olhando
rapaz com vírus C crônico, um cirrótico, ele está sujeito às outras doenças que, à medida que vai envelhecendo, ele está sujeito, né? Acho que sim, né? Principalmente linfoproliferativas, né? Acho que tem que lembrar mesmo. Citopenia mesmo que imune, muito comum secundária, né? Quando a gente fala em secundária neoplasia, o mais comum é a própria linfoproliferativa. Você pensar em algum linfoma, principalmente, né? Mas esse paciente tinha sangrado, não tinha? Pelo que eu entendi? Tinha, né? Ele tinha sangramento. Ele já tinha sangramento prévio, Essa 2018. De 6 é pós-sangramento. É pós, né? isso. Tá. Teve episódio de melena há 20 dias da admissão. A gente não tem perfil de ferro dele ainda, né? Isso, temos mais para frente, a gente vai ter um perfil de ferro. Tá, importante, né? Acho que sim. E endoscopia também não, a gente não. Temos também endoscopia mais na frente, um pouquinho. Marjorie, aquele MELD que você deu é atual ou era anterior? Aquele MELD era anterior, porque eu coloquei no AP, nos antecedentes pessoais. Eu acho que era de início de março, mais ou menos. Era quanto, Marjorie? Eu não lembro. 22. 22. Vamos lá? Vamos. Bom, vou passar aqui para o ultrassom, eu até inverti um pouquinho aqui, mas o ultrassom, ele foi evidenciado via porta com fluxo hepatofugal, acentuada CIT e sinais de hepatopatia parenquimatosa crônica, sem caracterização de lesões focais, evidenciados pelo método. Então, não evidenciou nenhuma trombose, que era uma das nossas possibilidades também, devido à dor, à CIT, à descompensação dele. Da urina, que era para ter invertido até, na urina foi evidenciado um pH de 5, proteína inferior a 0,15, 3 cruzes de sangramento, nitrito negativo, leuco de 58.740, eritrócitos de 119.000, muco presente e sem dismorfismo eritrocitário. As hemoculturas eram 2 negativas. No estudo do líquido peritoneal, que foi nossa outra possibilidade também, devido ao paciente ter cursado com dor abdominal, ele evidenciava uma albumina de 0,7, um GASA calculado de 1,4, proteína total de 0,83, a glicose de 200, o LDH de 52, um pH de 7,47. Aspecto opalescente, cor amarelo, coágulo ausente, e a celularidade era de 430, com 18 hemácias e 0% de neutrófilos, predomínio aqui de macrófagos, e a cultura era negativa. E aí, ajudou? Mudamos o diagnóstico, vamos... Tudo compatível, Fernandinho? Ele tem uma leucocitose, né, doutora? Apesar dele ter um nitrito negativo, para um paciente cirrótico, eu acho que eu já trataria, viu? Já trataria para uma infecção do trato urinário. Agora, falta só saber se ele estava com algum sangramento varicoso, né? Porque não apesar de ter essa hemocultura negativa, eu não sei se tem cultura. Eu já Focaram ele na entrada, Marjorie, para ver se ele estava sangrando? Não tem toque retal na entrada. E chapearam o tórax para ver aquele ápice, se podia ser um foco de infecção? Temos uma tomografia até, acho que a raio-x não tem da admissão, mas temos uma tomografia posteriormente, que aí foi em outro contexto. Chapearam? De que ano é isso? Chapearam? Não quis comentar o caso, mas quer me zoar, né, querido? Tá bom. Quero um eco para ver se tem endocardite, tá bom. E aí, gente, vocês querem mais alguma pergunta? Os exames ajudaram, atrapalharam? Vamos em frente? Vamos. Alguém está achando... Pera, fala, velho. um negócio aqui. Fala. Ele foi com o PCR de ele, Marjorie? Oi? PCR? Do vírus C. Oi, temos também.
Alguém está discordando da conduta da Fernanda de tratar uma possível infecção urinária aqui. 58 mil leucócitos, realmente não é uma leucocitúria importante, né? Sem nitrito, tratar agora ou esperar uma eventual cultura? O que vocês acham? Eu acrescentaria uma pergunta, doutora Maralesca, com a senhora experiente em urina 1, muco na urina? Significaria? Aí eu acho que não tem muito significado, não. Essa urina está parecendo mais mal corrida do que qualquer outra coisa, né? Número de leucócito, com muco, acho que não tem um significado maior. Ou pode ser uma doença sexualmente transmissível, aí se precisa avaliar esse muco, né? Se é uma secreção ou se é só um muco inespecífico. Mas se for só muco mesmo, não tem significado. Temos a urocultura dessa urina que veio negativa. Tá. Eu concordo com quem achou que deveria tratar só se viesse uma cultura positiva. Eu acho que esse exame de urina, assim, não seria passível de cara para tratamento. Não sei se vocês concordam. Eu acho que pela característica do paciente que a gente vê aqui no Hospital São Paulo e pelo que a gente faz aqui nos pacientes quando eles chegam exatamente assim, a gente tem uma resposta tão boa com tratamento empírico com antibiótico terapia empírica para esses pacientes, porque aí a gente acaba optando em tratar mesmo até sair alguma urocultura ou não. Geralmente o paciente melhora bastante, mas realmente 48. E a maioria das vezes é só 48, 72 horas de antibiótico terapia, mas realmente é uma discussão boa se entra ou não com antibiótico. Tem algumas dúvidas no chat, que é a da Caroline, ela quer saber se uma cite com suspeita de HDA já não autorizaria o antibiótico, independente de cultura. E o Luiz acrescenta que se pode fazer profilaxia para PBE, já que sangrou. Sim. Né? Agora, o Marcelo quer saber se... não, ele confirma, ele fala, se fosse uma cite neutrofílica, sim, ele daria antibiótico. Bom, então vamos em frente. Vamos em frente, então. Aí na endoscopia, ele estava com sangramento, né, melina, foi evidenciado varizes de esôfago de médio calibre, presença de terço distal de 4 cordões varicosos de médio calibre, azulados, tortuosos, com red spot. Tinha alterações esofágicas compatíveis com tratamento endoscópico prévio de varizes, uma gastropatia hipertensiva portal leve, gastrite erosiva de antro moderada, tinha ectasias vasculares antral, a ectasia vascular antral, pólipos gástricos inflamatórios e a bulbodoatenite enetematosa intensa. Foi conversado com a equipe médica assistente e foi optado por não realizar tratamento endoscópico devido à plaquetopenia que ele apresentava. Bom, aqui passando o perfil de ferro, 17, ferritina de 69, transferrina de 155, ácido fólico de 6,6, vitamina B12 de 1.174, aptoglobina de 8,9, bilirrubina total de 3, açúcar direita de 2,32, LDH de 278 e reticulócitos de 8,86. Vamos pedir nesse ponto aqui para o Caio fazer um comentário, Caio, desse conjunto de exames laboratoriais aí. O que você achou? Sim, que bom que é completa já a investigação para anemia, né? Da parte da anemia, que eu acho que era bem o que eu pediria também. Um paciente que tem hepatopatia, tem tudo para ter algum sangramento, acho que o perfil de ferro é importante, mesmo que ele não seja o culpado, né, que seja a etiologia completa da anemia, eu acho que a gente tem que ver, porque é uma causa que a gente pode tratar. E aí, no caso, pelo que eu calculei, a saturação deu mais ou menos uns 7%.
que é um exame melhor do que a própria ferritina, por causa do caráter inflamatório da ferritina. Eu acho que e também já na investigação, acho que o certo se tem associado uma deficiência de B12, principalmente quando tem uma hepatopatia, um distúrbio nutricional, talvez, mas a gente viu que é normal. Umida, o reticulócito. E está falhando, Caio. Porque a gente às vezes tem hemólise com reticulócito normal, digamos assim, por outras deficiências associadas, mas no caso sumida, então ele Está falhando. Gente, e também um caráter de hemólise também, né? Eu acho. Você podia repetir que cortou bastante a sua voz. Tenta tirar a imagem, quem sabe melhora, Caio. Tá dando, né, para ouvir? Agora sim, estava cortando Agora antes. Tá, então... Amélia, tira o som. Amélia. Oi? Tá desligado, não tá? Para ouvir? Não, o som da Amélia está ligado. Não sei se é interferências de pessoas ligadas. Comenta de novo, Caio, por favor. Tá melhor para ouvir alguma coisa? Agora tá dando. Até porque deu uma boa antes. Tá. Então, vou falar. Essa tabela, então, veio com uma investigação completa da parte da anemia, né? Eu acho que a gente sempre tem que avaliar perfil de ferro no paciente com hepatopatia, que tem, mesmo que não seja a causa, a etiologia sozinha, isolada da anemia, eu acho que é uma causa tratável. Então, a gente tem que ter um perfil de ferro. A saturação de transferrina ela é mais fidedigna, porque a ferritina tem o caráter de produção no quadro inflamatório, é uma proteína inflamatória. E aí a gente tem uma saturação de transferrina bem abaixo de 20%, né? Eu calculei, deu mais ou menos 7%, pelo que eu vi, que seria o ferro sobre a transferrina multiplicado por 71. Então a gente vê que tem uma ferropenia. Eu também sempre peço os outros carenciais, porque podem ser causas associadas, principalmente nesse paciente, que pode ter um déficit nutricional, e aí, no caso, descartou um déficit de ácido fólico e vitamina B12. E aí, na pesquisa de hemólise, o reticulócito não é um exame tão bom, às vezes ele vem normal por uma carência associada, mas nesse caso veio uma reticulostose relativa também. Eu não tenho cálculo aí do número absoluto que a gente gosta, que geralmente acima de 110 mil absoluto é o melhor sinal de hemólise. Mas a gente tem um ótimo exame que é a aptoglobina, que nem sempre está disponível no SUS. E aí tá consumida mesmo, que é o presente na hemólise. Então, acho que esse perfil mostrou que a gente tem uma ferropenia, provavelmente associada a sangramentos de TGI, né? E hemólise, que eu acho que é um aumento de função esplênica, mesmo quando não temos uma esplenomegalia documentada em imagem, às vezes a gente tem o hiperesplenismo, que é o aumento funcional. Acho que é isso dessa tabela que dá para a gente comentar. Achei que ficou bem completo essa investigação, sim. Obrigado. Alguém quer perguntar para o Caio? Podemos ir em frente, Marjorie? Podemos. Bom, foi realizada, para complementar, a ponta de dedo, né, que foi evidenciada uma plaquetopenia verdadeira, sem células anômalas na periferia, com presença de macrocitose discreta com policromasia. Foi realizado também um tromboelastograma no dia 6/4, no qual a conclusão foi uma trombocitopenia com disfunção plaquetária, atentar-se ao risco de hipofibrinogenia e redução de função. Caio, ajuda a gente. Então, acho que o esfregaço é obrigatório pela plaquetopenia, a anemia também ajuda um pouco, mas a gente aqui já veio com uma investigação completa da anemia, eu achei, mais para a gente confirmar a plaquetopenia, e alguns achados do esfregaço também favorecem a nossa hipótese que a gente não elimina desde o começo de plaquetopenia imune. Às vezes a gente tem uma macroplaqueta, alguns sinais que podem encontrar. A gente não tem nada patognomônico, né? A gente não tem um achado muito
característico de nenhuma etiologia, mas é bom confirmar. Mas o paciente com PETEC, em geral, vai ter uma plaquetopenia confirmada mesmo. Ô, Caio, plaquetopenia verdadeira é porque você está excluindo aqueles agregados de plaqueta que diminuem a contagem? Isso, importante não confundir o agregado com a macroplaqueta. A macroplaqueta é mais sinal de PTI. Agora, o agregado são plaquetas normais que, agregadas, elas passam no hemograma um aparelho que conta errado. Ele pode contar até como leucócito, esse agregado, então fica com plaquetopênico. E a principal causa é a própria agregação secundária ao EDTA, por exemplo. Então, esse também dá para a gente reverter trocando, né, o conservante por citrato, mas o ideal mesmo é uma hemotoscopia que descarta o agregado, que seria a pseudoplaquetopenia. Então, aí a gente descartou a primeira item, não plaquetopenia, que é descartar a pseudoplaquetopenia. A macrocitose com essa policromasia faz alguma suspeita? Sim, a macrocitose é mais comum nos quadros hemolíticos e nas alterações de desenvolvimento eritrocitário, que seria a deficiência de B12, as megaloblastoses, que podem ter causas múltiplas, inclusive pós-quimioterapia, depende do contexto do paciente. Mas aí a macrocitose fala mais a favor agora que a gente já tem... Neto, deu notícia, Neto? A gente já tem aí o resultado daqueles exames, né? Ajudou a gente. Essa macrocitose faz mais sentido no quadro hemolítico. A gente tem a liberação de hemácias maiores na corrente. Você está enrolando esse Rodrigo, Neto. Amélia, seu microfone está ligado. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo desligar. E o tromboelastograma, você comenta? O tromboelastograma, a gente não usa muito de rotina, nesse caso a gente sabe que, mas a gente acaba, quando realizado, a gente interpreta também. Nesse caso vai ter uma alteração da agregação plaquetária. Ele é mais indicado quando a gente tem plaquetas normais, né? E então, porque aí a gente acaba não encontrando a causa de algum sangramento e a gente vê que tem algum distúrbio de agregação plaquetária que não tem outro exame melhor. Então, nesse caso da plaquetopenia, vai ter uma alteração na fase inicial. Aí não tem a curva, né? Só tem os dados. Não. O paciente, na hepatopatia, é interessante ver o tromboelastograma, porque muitas vezes, como ele tem déficit principalmente de fator 9, de fator 7, que são secundários à função hepática, mas o 8, que tem uma função de produção no endotélio, muitas vezes está totalmente normal. Então, é um paciente que até favorece trombose, né? Um paciente pró-trombótico, porque ele tem produção de fator 8 e do fibrinogênio, que é um dos principais efeitos trombóticos. No caso, ele vai ter menos produção de fibrinogênio, como está visto aí, acho que provavelmente por uma insuficiência hepática, né? Não sei se era mais ou menos isso que a gente tinha para discutir do tromboelástico. Tá. Vamos em frente. Vamos. Então, no dia 2 de abril, foi optado por a transfusão de um concentrado de hemácias e 6 unidades de plaquetas. O paciente apresentou episódio de febre, mal-estar, dor torácica, sibilos durante a infusão das plaquetas. Foi realizado um eletrocardiograma sem alterações isquêmicas, troponina negativa, apresentou melhora após sintomáticos. E após a transfusão das plaquetas, foi evidenciado que não houve incremento nas mesmas. Vou passar aqui mais ou menos como é que foi o curso clínico aqui dele. No dia 2/4, ele estava com HB de 6,4, um leuco de 5.346 e plaqueta de 5.000. Foi realizado nesse período, né, a transfusão das plaquetas. Ele teve essa reação transfusional, não houve incremento posteriormente, e no dia 5/4, com HB de 7,5, um leuco de 6.900 e uma plaqueta de 10.000, foi iniciado uma terapêutica com prednisolona de 60 miligramas. E a curva das plaquetas foi a que está sendo evidenciada a partir do dia 5 até o dia 19, com um incremento de 10.000 para 45.000, que foi na alta hospitalar dele. Eu fiquei só uma dúvida, estou vendo a evolução. Teve alguma coisa do dia 5 que suspeitaram, que decidiram iniciar a prednisolona?
Então, eu acho que foi pelo contexto mesmo clínico dele, sim, pela transfusão, que não tinha melhorado, pelos exames que tinham recebidos. Teve esses exames aqui a mais, né, combis direto negativo, combis indireto negativo. Teve a quantificação do vírus do HCV não detectado, que o Henrique tinha perguntado mais cedo, e a CRIO de 2016, que eu só achei no sistema, negativa. Não teve nada pontual, mas quiseram fazer essa terapêutica, através de todos os exames que acabou sendo coletado. Essa falta de aumento pode ser anticorpo, antiplaqueta aí? Então, a anticorpo, antiplaqueta, no caso tem na PTI, né? Mas o antiplaqueta secundário também é o uso de heparina, talvez, a pergunta? Eu acho que não, né? Ele nunca... eu não entendi. Eu fiquei na dúvida. Eu pensei em autoimune. Se você tem a trombocitopenia autoimune, você tem uma produção de umas glicoproteínas IgG, que elas fazem esse padrão. E isso estaria associado eventualmente com o quadro da hepatite C, né? Sim, a formação dos anticorpos antiplaquetas, sim, você pensando em imune. É claro que ele tem uma bicitopenia, eu só fico aqui na dúvida, em muitos pacientes com plaquetopenia associada a qualquer outra citopenia teria avaliação da medula, não está errado. A gente considera que plaquetopenia com qualquer citopenia não explicada. Eu concordo se não foi feita a avaliação medular, porque está considerado que a anemia dele estava muito bem explicada por um componente hemolítico, mais uma ferropenia, né? Só para explicar que também, se fizesse a avaliação da medula nesse caso, acho que não foi feita, porque não colocou aí. Também não está errado, porque consideraram que a outra citopenia era completamente explicada. Leucócitos bem normais, e então acho que em algum momento aí levantaram a hipótese da plaquetopenia ser completamente imune. Acho que foi isso. A Hemato avaliou também o caso? Sim, avaliou. Estava em conjunto, foi acompanhamento conjunto com a Hemato. Eu concordo aí, porque, como comentaram aí, o paciente com bicitopenia, né, teria que pensar em neoplasia, mas nesse caso que a gente tem a anemia elucidada, fica mais fácil. Parece muito plaquetopenia imune. Mesmo que não tivesse o vírus C, que a gente sempre lembra que é associado, eu pensaria sim. Mas se tivesse feito a avaliação da medula, não estava errado. A gente ia encontrar megacariócitos bem formados, né, que são as células precursoras das plaquetas. Em geral, eles estão em tamanho normal ou aumentado, em quantidade normal ou aumentada, bem formados, sem nenhuma alteração displásica, porque em pacientes mais velhos, a gente sente mais obrigação de avaliar a medula. Ele não fez medula? Não fez medula. Não foi indicado? Não. E, pelo visto, optaram por tratamento, né, fazer um teste terapêutico, seria isso? Isso, exatamente. Você faria isso, Caio? Eu faria uma medula? Olha, para ser sincero, nesse paciente não faria medula, porque a gente tem, antigamente existia até a norma de abaixo de 60 anos não precisava descartar mielodisplasia e acima precisava. Hoje a gente não usa mais esse corte de idade, mas em geral pacientes mais jovens como ele a gente não faz, a não ser que tenha uma bicitopenia inexplicada, e realmente ele não tem. Ele tem muito motivo para ferropenia, muito motivo para hemólise, por causa da função esplênica, e então ficou com uma plaquetopenia bem importante, plaquetopenia grave, e a gente poderia sim já partir para o teste terapêutico, se o paciente não tivesse infecção, porque se tivesse já muito infectado, começar o corticoide só como teste terapêutico, não sei se seria uma boa opção, não. Ele estava estável, né, Marjorie? Inicialmente estava. Eu concordo com a conduta. Iniciaram a reposição de ferro na internação ainda? Não lembro. Não lembro esse relato de reposição de ferro. Posso dar uma olhadinha, mas eu não... Eu vi que ele começou a subir hemoglobina aí, né? Fez, né? Ele fez, desculpa, estava até em slide. Ele teve 2 concentrados de hemácias no dia 1º e no dia 2 de abril. Tá. A reposição ele teve nesse anterior aqui, no dia 1º e 2, ele recebeu uma bolsa em um dia, outra bolsa no outro dia. Aí depois não recebeu mais. Provavelmente foi reposição de ferro, né? Exato. Eu acho que é uma boa opção iniciar, tendo o paciente condição de começar a corticoterapia, 1 mg por quilo seria uma boa terapêutica para fazer o teste, já que a gente não tem nenhum exame, nem no SUS, nem fora do SUS, que possa confirmar a hipótese da PTI.
Certo. E essa resposta é uma resposta boa. Essa resposta que ele teve foi boa, sim. Em geral, a gente tem que... a terapêutica inicial, então, para PTI seria corticoide mesmo, a primeira opção. A gente tem também, né, como primeira linha, a imunoglobulina, mas que ela tem uma duração limitada de tempo, teria que repetir, e que tem um efeito de 24 a 48 horas, a gente o deixa para os pacientes que têm sangramento associado à plaquetopenia. No paciente sem sangramento associado à plaquetopenia, a primeira opção, com certeza, em qualquer lugar, vai ser o corticoide nessa dose, prednisona ou prednisolona 1 mg por quilo. Imagino que foi a dose, ele deve ter cerca de 60 quilos. Exatamente. A resposta ela inicia do 2º ao 3º dia, aí ele teve até uma resposta um pouquinho antes, mas em 2 dias já tinha dobrado o tamanho, né? Dobrado a quantidade, desculpa, de plaquetas. Ô, Caio, e essa resposta é rápida assim mesmo? A gente considera que, para dizer que não é refratário, até 5 dias, pelo menos, um pouco de resposta. Então, tá dentro, com certeza, aí. E não foi tão alta. Aí a gente espera que em 2 semanas ele entre em resposta. Quem chama de resposta completa é 100 mil e resposta como um todo acima de 30 mil. Agora, no caso dele, Caio, que ele já tem um hiperesplenismo, ele já tem uma plaqueta mais baixa, a gente esperaria um valor mais baixo, né? A gente não saberia qual seria a meta dele, né? Que a gente não sabe quanto é que é a plaqueta sem o PTI associado, né? Mas assim, só mesmo se ele não tivesse outras causas de plaquetopenia, a gente não fica objetivando altos números de plaqueta. Acima de 30 mil a gente está tranquilo, principalmente assim, sem sangramento também. Então, para ele, eu queria ver o segmento. Eu acho que é um paciente que o desmame vai ser iniciado um pouquinho mais tarde. Ele deve ter com segmento. A gente começa o desmame entre 2 e 6 semanas. Qualquer um nesse período está correto para iniciar o desmame da prednisona. Certo. A gente teve notícias dele após essa? Tivemos sim, passar os slides. Só uma pergunta que eu não entendi. Essa coisa que a Marjorie mostrou, de transfundir e passar mal, poderia ter alguma explicação? Tipo... Você repete, então, Marjorie? Eu não prestei atenção, na verdade, nessa parte. Isso, ele no dia 2, logo antes de realizar o teste terapêutico com a PRED, foi transfundido 6 unidades de plaquetas e durante a infusão ele apresentou febre, mal-estar, dor torácica, sibilos durante a infusão. Foi realizado troponina e ele melhorou com sintomáticos e logo após, como a gente evidenciou, não houve nenhum incremento de plaquetas. Tá, não teria relação nenhuma com a parte de ser plaquetopenia imune, com certeza não. A gente poderia avaliar mais a parte de hemácia, aí teria que ver mais com cuidado se foi tipagem ABO compatível, senão a gente pensaria para pensar numa reação hemolítica pós-transfusional. Mas não teria relação, não. A gente fala para não fazer transfusão de plaqueta, porque elas podem piorar, mas não é associado à reação transfusional, não. Nesse caso aí, você sabe se foi feita a investigação de reação transfusional? Não, a orientação até foi, tipo assim, evitar transfusão e que caso precisasse transfundir, convocar a hematologia, mas acabou não precisando. Não, depois desse episódio, não teve outra recorrência, não. Porque aí tem várias hipóteses. Poderia ter sido infecção da bolsa, a gente sempre abre protocolo de reação, poderia ser relacionado à infecção da bolsa, prova hemólise aguda, a gente faz a dosagem principalmente do DHL e do TAD, pós-reação, TAD é o cumbi direto, né? E seria os principais. Tem a reação alérgica também, que são as proteínas no plasma da hemácia. Tem um pouco de plasma na hemácia e o paciente pode ter reação alérgica e comprovado a gente passa a ser um paciente que muitas vezes tem que, além de leucodepletar com filtro, também lavar. Mas aí teria que investigar melhor a reação. Mas não tem relação com a plaquetopenia imune, não. Tem uma perguntinha só antes de a gente ir para frente. A Falzane está perguntando as indicações formais de transfundir plaqueta, Caio. Eu sei que nós estamos te explorando, mas é que o assunto é... Não tem problema. Essa é pergunta interessante, né?
A gente fala que a transfusão de plaqueta na PTI é só quando você está desesperado e tem que tirar o paciente do sangramento. Quando que seria isso? É muito raro, então quase não se vê acontecer, mas seria um sangramento do sistema nervoso central. Seria aquele que, mesmo que a plaqueta vai ter uma duração de 1 hora, porque na PTI a gente tem uma duração muito baixa de plaqueta, ela já seria o suficiente para ajudar a tirar de algum momento. É muito raro a gente fazer, mas a gente faz. A gente já teve um paciente recente que a gente fez imunoglobulina e transfusão de plaquetas para tirar do sufoco, digamos assim, do sangramento. Era uma paciente, só para explicar o contexto, ela sangrou retina. Foi o único caso que eu já vi, a gente teve que fazer imunoglobulina com plaqueta. Sistema nervoso central vai estar descrito, mas a gente praticamente nunca vê. Mesmo a nossa professora Daisy, que está há 40 anos tratando plaquetopenia, ela praticamente nunca viu. Mas seria nessa condição. E a gente sempre dá a preferência de fazer a plaqueta com imunoglobulina. Eu ri porque a doutora Deise é da minha turma. Todos nós aprendemos bastante com ela, eu acho. Não tem dúvida de que ela... Na nossa, né, Du? Nossa. Sim. Ela é a experiência. Acho que um dos maiores nomes, não só daqui, como do Brasil também. Tá legal. Gente, desculpa interromper, deixa eu só complementar aqui, Caio. Eu que perguntei. É que, na verdade, eu como infecto, né, a gente vê que o pessoal prescrevendo plaqueta demais. E, assim, a minha realidade maior é a questão do febre hemorrágica do dengue, né? Às vezes algumas indicações de malária, enfim. Mas, assim, eu tinha realmente conceito que nos casos de sangramento, o mais indicado mesmo seria o plasma. Eu estou errada, assim, nesse contexto? Só para entender, a gente está falando ainda só na PTI, é isso, né? Não, na verdade, eu acabei utilizando na PTI, mas assim, no conceito geral, a indicação de plaqueta seria somente, exclusivamente nisso, né? Nesse então, caso, assim, se tivesse sangramento, teria indicação de plasma? Não precisaria, não. Assim, é porque primeiro o contexto de plaquetopenia, não sabendo que é PTI, né? E a gente, em geral, faz com sangramento agudo, qualquer que seja, associado a uma plaquetopenia com sangramento agudo. E a gente faz algumas transfusões de plaquetopenia profilática. Então, a gente tem o costume de abaixo de 10 mil como profilaxia para evitar um sangramento espontâneo. Então, mas eu estou falando em plaquetopenias gerais, então relacionado à leucemia, ao tratamento quimioterápico, a uma plaquetopenia mesmo por consumo, que pode acontecer, a gente transfunde profilático abaixo de 10 mil, alguns lugares 15, 20 mil, dependendo do contexto clínico do paciente. Agora, quando eu falo de PTI, o risco de sangramento espontâneo ele é extremamente baixo. Por isso que eu mudo os cortes e eu mudo a indicação. A gente sabe que a plaqueta da PTI ela é mais funcionante, isso a gente sabe. Porque um paciente que não tem plaquetopenia com 20 mil vai fazer PETEC. Muitas vezes com PTI com 8 mil não tem nada, nem sangramento gengival. Então, muda o tratamento nesse sentido. Por isso que a gente não faz plaqueta mesmo na PTI. E exceto quando tem um sangramento no local de risco, como eu dei o exemplo, um sangramento retiniano, numa plaqueta de 1 mil, a gente acaba fazendo assim a transfusão com... E acho que ele caiu. Ficou mudo. Fernandinha não tirou ele fora, não, né? Pelo amor de Deus, doutor Edu, não tirei ninguém. Ela gosta de derrubar a galera. Estou com uma participante aqui, ó. Nova. Filha da Lívia. Oi, Livinha. Eu acho que talvez ele tenha caído. Porque eu mandei mensagem aqui para ele para saber o que aconteceu. Peraí, vai, fala. Olá. Olá. Oi. Então vamos em frente. Vamos em frente? Tá finalizando já aqui o quadro, né? Então, esses exames aqui que a gente não tinha colocado ainda, quantificação do RNA, HCV, que foi não detectada, a CRIO, que a gente só tinha uma CRIO antiga, de 2016, que veio negativa, e o combo direto e o indireto também negativo. Bom, e aqui seria o último slide, seria o desfecho dele, tá?
Então, a gente entrou em contato com ele até para poder tentar atualizar os exames, ver como é que ele estava, realizar novo hemograma para ver a plaqueta. Porém, quando uma tentativa de telefônica, né, o irmão dele atendeu, disse que ele teve uma internação na Santa Casa no dia 24/6, segundo o familiar, devido a um quadro de uma infecção na barriga, então eu coloquei como uma PBE, e evoluiu ao óbito em menos de 24 horas. Uma pena. Exatamente. Era um paciente já grave, né, já cheio de descompensações prévias, né. O Caio voltou, não? Eu acho que não. Ele tá online aqui, acho que ele deve ter caído mesmo. Oi, tá voltando. Oi, desculpa, caiu totalmente aqui. Então, a Marjorie partiu para o próximo slide, que era esse desfecho aqui. Então, Caio, assim, a hematologia tinha sugerido no dia 19 a alta mesmo, né, ele estava melhor da plaqueta, ele estava melhor do quadro clínico dele, das descompensações como um todo, não tinha muita mais pendência no dia 19 de abril. Então, a hematologia sugeriu um retorno no ambulatório da coagulação, com hemograma em uma semana para fazer o desmame, etc. Só que aí eu liguei para ele há uma semana atrás, com o intuito de convocar ele novamente para saber novos resultados de exame, plaqueta e etc. Só que aí o irmão dele conversou comigo, disse que ele evoluiu no dia 24/6 com quadro de uma PBE suposta e evoluiu ao óbito em 24 horas. 24/4, né? Não, em 24 horas. Dia 25 não, ele foi ao... Dia 24 de abril, não foi? Desculpa, 24 de abril, tá errado. Foi 24 de abril. Costuma fazer anticorpos nessa situação de anticorpo de plaqueta, aqueles que a gente lê? Vocês usam isso? Ou... Se a gente solicita o exame? Não, a gente faz, por exemplo, na suspeita de HIT, né? Induzido por heparina, a gente tem fora do contexto de SUS, solicita-se o anticorpo antiplaqueta 4, que é o principal exame para confirmar a plaquetopenia relacionada à droga, especificamente a heparina. Mas para PTI não existe anticorpo mesmo, não é questão de nenhum contexto mesmo. Seria aí mesmo a própria prova terapêutica, tanto ao corticoide, a resposta ao corticoide diz a favor completamente de PTI, e também a resposta à imunoglobulina. A gente tem casos que, se do passado ele já fez imunoglobulina e respondeu, a gente tem um diagnóstico de PTI aí. Mas que pena esse desfecho, né? Que a gente... E o paciente ficou clinicamente bem aqui no serviço, né? Isso, no dia 19 recebeu alta, no dia 24 precisou de uma nova internação. 24/4. E não tendo mais hepatite C e eventualmente esse quadro ter se iniciado depois da cura, você falou HIV, né, que seria uma possibilidade. Existiriam outras possibilidades de medicamentoso, algumas coisas nesse sentido? Isso é interessante a gente ver, inclusive, o que deveria ser investigado, né, nesse caso. Hoje em dia, a gente não investiga neoplasias de primeira questão. Principalmente, a gente fala que deve ser feito o rastreio normal. Então, talvez esse paciente, por ser um hepatopata crônico, vai ter um rastreio para CHC, mas isso não é pelo contexto da plaquetopenia. Então, a gente não faz uma busca ativa por neoplasia, a não ser que o paciente tenha clínica para qualquer tipo. Então, iria fazer uma colonoscopia se ele tivesse a indicação pela idade de rastreio ou por uma clínica, mas não precisa investigar. Provavelmente a etiologia foi relacionada à própria hepatite C, talvez no passado. Ele pode ter formado anticorpos como gatilho naquela época ou uma infecção nova agora. No adulto, a gente não costuma encontrar. A verdade é essa, o que foi o gatilho. Bem diferente do pediátrico. Bem diferente. Muito bom. Ok. Doutora Patrícia, quer perguntar, falar alguma coisa? Não, achei super bacana a discussão. Parabéns, Caio. Muito legal. Obrigado. Adorei participar, sim. Mary?
Não, acho que é um caso bem interessante, né? Onde a gente tem um paciente cirrótico aqui, provavelmente de uma interação álcool e vírus C, que se apresentou com uma série de descompensações, então a gente já sabia que era um paciente grave, com prognóstico ruim, e a intercorrência principal que ele teve aí, que a gente lidou no nosso hospital, foi essa questão da púrpura, né? Isso. E aí a gente acabou definindo que essa púrpura provavelmente era uma PTI, e ele evoluiu como tal, né? Então o diagnóstico acabou se confirmando em relação a essa PTI, e eu tinha visto alguma coisa de PTI no vírus C. Marjorie, se você puder terminar, só... Finalizou. Vai Ok. aqui para... Estava excelente, Marjorie. Obrigada, doutor. O Caio já vai ter cadeira cativa, vamos convidar? Sempre, né, Caio? Será sempre um prazer. Prontinho, doutora. Deixa eu ver se vai. Foi não, né? Agora acho que... Fernandinha está precisando ajudar ela também. Não é só com o Gama. Cadê? Tá aí? Sim. Não, então, essa relação, né, de vírus da hepatite C com PPI pode estar dentro desse contexto das manifestações extrahepáticas do vírus C, né? Então, tem um artigo bem legal que saiu no New England, acho que esse ano ainda, de manifestação extrahepática do vírus C, que é daquele Kakubi, que é o cara que mais estuda a manifestação extrahepática do vírus C. Então, é um artigo bem interessante, fala de todas as coisas, mas eu trouxe só essa figura aqui para relembrar a quantidade de coisas que o vírus C pode estar relacionado, né? Então, com as doenças linfoproliferativas, com as alterações do sistema nervoso central, depressão, fadiga, problemas neurocognitivos, e o linfoma, as vasculites crioglobulinêmicas, que o Henrique pensou no início, né? É importante a gente lembrar que na hepatite C, se aquilo fosse manifestação da crio, geralmente é uma púrpura com uma característica um pouco diferente, né? São púrpuras palpáveis, que são em decorrência daquela vasculite leucocitoclástica, então é um pouco diferente de uma púrpura, simplesmente como esse paciente apresentava, né? Mas pode dar uma série de alterações secundárias à crio, a glomerulonefrite, membrana proliferativa, a própria púrpura palpável, as alterações articulares, a neuropatia periférica, alterações cardíacas relacionadas a diabetes tipo 2, doença renal crônica não crio relacionada, porfiria, líquen, e entre algumas alterações autoimunes, a própria PTI está listada, né? Então, além de anemia hemolítica autoimune, que pode ser também outra causa de uma anemia hemolítica que esse paciente tivesse. Então, a PTI, ela está no contexto, se vocês lembram, as manifestações extrahepáticas, a gente divide em dois grandes grupos, né? Aquelas que são imunomediadas, então, por produção de autoanticorpos e alterações imunes, e aquelas que são mediadas por inflamação crônica, que é um outro grupo de manifestações extrahepáticas.
Então, a PTI está nesse grupo aqui, das imunomediadas, junto com a produção de autoanticorpos, a própria CRIO, o linfoma, a síndrome Zika, as tiroidites, tudo isso é imunomediado. E tem aquelas manifestações que têm a ver com inflamação crônica, né? Que é o diabetes, a resistência insulínica, essas alterações cardiovasculares, as alterações cognitivas e de depressão. E quando a gente fala de PTI, na verdade, a gente tem dois grandes grupos. Me desculpa aí, Caio, se vou falar alguma bobagem, mas são dois grandes grupos, as primárias ou idiopáticas, né, que a gente não define um fator desencadeante, e as secundárias, que são aquelas que estão geralmente relacionadas a três grandes grupos de coisas, ou as doenças linfoproliferativas, né, as doenças reumáticas, então, a forte associação com lúpus, com artrite reumatoide, com outras doenças autoimunes, tipo tiroidites, então, doenças reumáticas ou outras autoimunes, e aquelas relacionadas a infecções crônicas. E aqui no contexto dos adultos, como o Caio falou, a gente vai atrás ou de HIV ou de HCV, são as principais que os hematologistas procuram, né, quando tem uma PTI, e o Helicobacter pylori, né, a gente já discutiu algumas vezes sobre isso, que o Helicobacter pode estar relacionado a uma plaquetopenia, que é do tipo imune, e quando a gente trata o Helicobacter, a plaqueta sobe, né, volta a níveis normais, então a gente até andou querendo fazer um estudo para verificar isso nos nossos pacientes. Então, quando a gente pega pacientes com PTI, isso é uma casuística várias casuísticas de pacientes com PTI, que eles foram olhar em que percentual que elas poderiam estar associadas ao vírus C. E esse percentual foi de 10% a 36%. Então, é uma associação razoável, né? Quando você tem uma PTI, tem a obrigação de procurar o vírus C, porque vai encontrar em, eventualmente, 10% a 36% dos casos. Quando é o inverso, achar PTI em pacientes com vírus C, aí é muito menor, vocês desculpem aqui. Então, tem a maior casuística que tem, é desse Hipócros, ele pegou 3.440 pacientes com vírus C e encontrou PTI em 7 casos. Então, isso deu 0,2%. A gente tem outros casos de PTI na nossa casuística de vírus C. Não sei dizer quantos, mas a gente já viu outros casos de PTI. O grande nó desse caso aqui é que a gente teve uma PTI, pelo menos clinicamente manifesta, com a púrpura e tudo mais, depois dele ter tratado e ter tido uma resposta virológica sustentada, porque vocês viram que o HCV-RNA dele era negativo, né? Então, ela aparecer depois num paciente curado é meio, assim, excepcional, não vi isso na literatura. O que pode é o que o Caio falou. Aquela plaquetopenia que ele tinha, talvez não fosse somente de uma hepatopatia crônica com plaquetopenia, já tivesse um componente de PTI lá atrás, e que depois, mesmo ele curando o vírus C, ela se manteve e até agravou. Esse comportamento de manifestação extrahepática agudizar depois de uma cura, isso a gente vê, mas a manifestação, em geral, já estava presente lá atrás, né? Depois tem uns trabalhos assim que mostraram se há diferença entre o paciente que tem uma CRIO, uma PTI associada ao vírus C ou não associada ao vírus C. E o que esse trabalho que comparou essas situações mostrou que as PTIs associadas ao vírus C, a idade do paciente é mais alta, né? Os pacientes com vírus C, em geral, são mais velhos, né? Então, teve uma diferença significante na idade dos pacientes.
teve uma distribuição igual entre homens e mulheres. E isso é diferente quando a PTI é HCV negativa, onde predominam as mulheres, né? E essa PTI associada ao vírus C, na maior parte dos estudos, embora você vendo assim, tem bastante controvérsia, mas parece ela ser menos grave. Os níveis de plaqueta não são tão baixos como nas outras que não são associadas ao vírus C, né? E o que se discute é assim, por que o paciente com vírus C teria uma plaquetopenia, né? Então, a hipótese mais provável é aquela que a gente vê todo dia, né? Que é o sequestro de plaquetas, porque o baço está grande, secundária hipertensão portal. Essa é a grande causa de plaquetopenia no vírus C. Pode ser por conta de uma produção diminuída de trombopoetina, ou pode ser pela ligação e possível infecção das plaquetas e dos megacariócitos pelo próprio vírus C. Eu lembro que no passado, a Carla, né, que fazia hemato aqui na escola e que depois está lá na Bahia, a Carla, amiga da Virgínia, ela queria fazer esse trabalho, né, de vírus C e plaquetopenia, porque tinha essa possibilidade mesmo, né, de o vírus C ser nocivo diretamente para a plaqueta. E a outra hipótese, que é a que a gente vê com mais frequência, é essa questão imune, né? Então, é um gatilho imune de produção de autoanticorpos contra glicoproteínas das plaquetas, e essa hipótese é reforçada porque existe realmente uma prevalência aumentada de anticorpos antiplaqueta e de trombocitopenia em pacientes com vírus C, quando você compara, por exemplo, com o vírus B, né? E isso é mais importante. Em relação à PTI associada ao HCV, o tratamento antiviral é a melhor solução, né? Se esse paciente, por exemplo, tivesse uma infecção ativa, o melhor tratamento seria tratá-lo com DAAs, o que ficou bem mais fácil hoje em dia, porque antigamente era aquela entre a cruz e a espada, porque você teria que dar interferon, o interferon podia diminuir mais ainda as plaquetas, então era aquele inferno, né? Agora, com os DAAs, facilitou muito essa conduta. E pode ser necessário corticoterapia, e em raros casos são descritos com necessidade de esplenectomia, que funciona igual se o paciente tem vírus C ou não tem vírus C. Então, foi isso que eu encontrei de informação sobre PTI e vírus C. Tem alguns estudos mostrando, né, Mary, que quando trata, as plaquetas começam a subir e a taxa de anticorpos reduz, né? Sim. Sendo que você teria uma influência bem direta, né, nesses casos que são associados ao vírus. Exatamente. Naquela aula que eu dei na aqueles que não estão por hipertensão portal, né? E aí a plaqueta sobe. E a gente tem casos assim, é só olhar lá nas gastrofolhas, tem muito paciente que melhora a plaqueta. E eventualmente não é só por melhorar a hipertensão portal, que é uma coisa que a gente sabe que acontece também, né? Professora, foi bem, Caio? Excelente, incrível, boa revisão também. Eu acho que são dois temas interessantes. A PTI relacionada ao vírus C, acho que a literatura ela é mais escassa, mais rico ainda a plaquetopenia relacionada à hepatopatia. Eu acho que esse é um tema importantíssimo. A gente até no congresso de hemato já teve pelo menos umas 2 vezes o tema de plaquetopenia relacionado à hepatopatia, porque ele é bem amplo, né? Relacionado mesmo isso à redução da trombopoietina e várias outras, não só a hipertensão portal. Então, tem muita plaquetopenia relacionada mesmo. E é isso que vocês falaram, com o tratamento do vírus C, isso melhora nos quadros, né? Não só os quadros imunes, como não imune também.
A PTI é que fica mais um desafio também, né, de encontrar. Eu acho que essa baixa frequência de PTI na hepatopatia é difícil, porque é difícil confirmar a PTI, né? Acho que a professora também deve ter visto isso nos estudos, por isso é muito baixo, é bem menos de 1%. Muitas vezes você não consegue confirmar que é PTI, e acaba ficando uma plaquetopenia qualquer relacionada, multifatorial. De trás para frente fica mais fácil, né? Eu tendo a PTI, encontrar o vírus C. Acho que a porcentagem fica maior. Vamos perguntar alguma coisa mais para o Caio ou vamos dar boa noite para ele? Só uma curiosidade que eu acho é que, assim, como primeira linha para PTI, a gente tem hoje o agonista de trombopoetina, né? Hoje o Eutrombopag, né? Eutrombopag. Isso, e só interessante que a gente reduz a dose pela metade na hepatopatia. Ao invés de ser 50 miligramas por dia, a gente tem a principal toxicidade dele, a toxicidade hepática. Então, nos pacientes hepatopatas, a gente usa só 25 por dia. E é uma linha importante, a gente reserva ela no FDA é liberado como primeira linha, mas é importante falar que a gente reserva mais aos pacientes que vão fazer algum procedimento, aquele paciente que precisa de um aumento que dá tempo, né, de 3 semanas para eu subir, e que depois, uma vez retirado a medicação, talvez não sustente. Então a gente reserva para alguns momentos especiais, mas tem que sempre atentar à hepatotoxicidade da droga. Acho que... Muito bom. É isso, gente. Boa noite. Bom jantar. Agradecer muito o Caio pela... Obrigada, Caio. Foi ótimo. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, Marjorie. Obrigada. E a professora Maria Lúcia pela sua capacidade de síntese absurda. Com certeza. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Parabéns, Marjorie. Obrigada. Tchau! Tchau! Aqui perto do sítio do Lula. O celular da Oi vai pegar, assim. Ela não pega o celular, só pega se estiver num lugar assim, eu acho que